Então, obrigado à EMAD pela organização desta conferência, antes de mais. Obrigado também à professora Luísa pela parceria na redação deste artigo e também pela orientação neste projeto de investigação. Ensino da formação musical no primeiro ciclo do ensino básico, uma implementação holística e multidisciplinar. Portanto, é este o mote que deu origem a um projeto de investigação no âmbito da frequência e conclusão do curso de mestrado em Ensino de Música nas Artes no Instituto Politécnico de Castelo Branco. O projeto foi desenvolvido em Castro Verde, o local onde trabalho e dou aulas de coro, de História da Música e de várias disciplinas no Conservatório Regional do Baixo Alentejo, e foram então estabelecidas as seguintes questões de investigação. Em primeiro lugar, como implementar uma didática da música holística e multidisciplinar junto de alunos da formação musical do primeiro ciclo do ensino básico. Em segundo lugar, qual a eficácia e pertinência da implementação dessa mesma didática da música holística e multidisciplinar junto de alunos de formação musical do primeiro ciclo do ensino básico. Como objetivos de investigação, criei então duas grandes linhas. Em primeiro lugar, adaptar, criar e implementar um conjunto variado de exercícios e procedimentos didáticos potencialmente conducentes a uma experiência de ensino-aprendizagem musical alicerçada num ambiente holístico e multidisciplinar. Em segundo lugar, avaliar a eficácia dos referidos exercícios e procedimentos didáticos, tendo em conta, nomeadamente, a progressão na aprendizagem e a motivação dos alunos. Portanto, o projeto centrou-se realmente em torno desta questão, a educação tradicional versus a educação holística, vantagens e desvantagens, e houve aqui, de facto, uma tentativa de compreender as duas abordagens de ensino e perceber as vantagens ou desvantagens de uma abordagem tendencialmente holística ao ensino da música. Ora bem, o que é que entendemos? O que é que podemos entender por educação tradicional? Não existe um consenso para aquilo que é considerado uma educação tradicional, mas a maioria dos autores dá ênfase a sete características, sendo elas, em primeiro lugar, o ensino tradicional é um modelo de ensino-aprendizagem bastante centrado no professor. Em segundo lugar, o currículo estabelece, sobretudo, baseado em disciplinas isoladas. Em terceiro lugar, o ensino, a educação tradicional, os modelos educativos tradicionais caracterizam-se também pela medição do conhecimento através de testes. Em quarto lugar, a universalidade dos objetivos para todos os alunos, portanto, todos os alunos têm os mesmos objetivos à partida. Existe também, em quinto lugar, um enfoque, sobretudo, nas questões académicas. Em sexto lugar, a educação tradicional caracteriza-se também pela realização frequente de tarefas específicas e, por último, é um sistema em que a realização frequente de avaliações de performance é de facto, uma das características principais. Ora, em segundo lugar, a educação holística. O que é que será então um modelo de educação holística? Também não existe consenso da parte dos autores sobre aquilo que caracteriza universalmente o modelo educativo holístico, mas existem três características que são comumente referidas. Em primeiro lugar, a perspectiva globalizante da criança. Portanto, nós não podemos apenas pensar que conseguimos ensinar, por exemplo, matemática fazendo apenas equações. É preciso ligar a matemática a outras dimensões da sua existência, da criança. Quem diz matemática diz formação musical, diz instrumento, diz português, qualquer disciplina que seja. Em segundo lugar, outra característica dos modelos educativos holísticos é a integração de todos os aspectos da realidade relacionantes e interconectantes. Portanto, esta característica associa-se claramente à primeira. Em terceiro lugar, a transição de um modelo de raciocínio fragmentado para uma perspectiva na qual sejam percepcionadas as inter-relações entre várias dimensões de uma forma globalizante, autoconsciente e emocionalmente ativa. E esta última questão do emocionalmente ativo é muito importante para os educadores holísticos, que o aprendiz sinta realmente, quase que espiritualmente, aquilo que está a aprender. Existem, de facto, imensos autores que têm algumas características holísticas no seu trabalho. Eu tenho aqui alguns deles mais importantes. Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, obviamente, John Dewey, Rudolf Steiner, Célestin Freinet, são alguns deles. Queria abordar também muito rapidamente, que estes 10 minutos passam rapidamente, algumas críticas feitas pelos educadores holísticos aos modelos educativos tradicionais. São 5 as principais críticas feitas pelos educadores holísticos aos modelos de ensino tradicionais. Em primeiro lugar, a falta de ligação entre a escola, as famílias e as comunidades. Em segundo lugar, as estratégias características da educação tradicional são, segundo os educadores holísticos, desarticuladas, sem propósito, muitas vezes enfadonhas ou desconectadas da vida real, bem como da experiência familiar e social dos alunos. Em terceiro lugar, os procedimentos de gestão são pouco inclusivos, excluindo frequentemente os alunos, as famílias, os professores e os funcionários não docentes. Em quarto lugar,
uma segregação de alunos com estilos de aprendizagem diferenciados. Portanto, ou temos todos o mesmo estilo de aprendizagem ou dificilmente serão integrados no modelo de ensino tradicional. Em quinto e último lugar, a falta de consciência para os contextos sociais e políticos da escola. Ora bem, tendo em conta esta abordagem, o meu projeto de investigação consistiu basicamente em tentar não criar um modelo de ensino holístico no âmbito da formação musical, seria quase paradoxal, mas receber influências, criar alguns exercícios e algumas, enfim, uma abordagem didática com algumas influências dos modelos de ensino holísticos. Nesse sentido, desenvolvi uma ferramenta didática concreta chamada os Sabichões. Portanto, é um jogo educativo na qual tentei recriar algumas características dos modelos holísticos. Durante a construção do projeto de investigação, realizei várias entrevistas aos alunos e tentei perceber qual era a sua relação com a escola, com os professores, com as disciplinas. E tendo em conta essas entrevistas que fiz com os alunos, bem como os propósitos da cadeira, da disciplina, as metas específicas da disciplina de formação musical, criei o jogo tendo em consideração essas observações relatadas pelos alunos. Em primeiro lugar, eles referiram disciplinas que gostavam muito. A matemática foi uma delas. Tenho aqui um jogo que cruza música com matemática. Portanto, eles têm que ouvir uma música, neste caso da Maria João Pires, e depois resolver contas musicais, portanto, cruzar matemática com formação musical. Em segundo lugar, todos eles falaram também da própria formação musical, não é? Em terceiro lugar, todos eles diziam que gostavam muito do instrumento, que uma atividade em que o conhecimento organológico dos instrumentos é importante. Em quarto lugar, o português. Em quinto lugar, o coro, uma disciplina que eles apreciam. Em segundo lugar, portanto, o estudo do meio. A história de Portugal. O inglês. Outra questão que não tem a ver com disciplinas concretas, mas que os alunos referem sempre, para eles é muito importante a empatia com o professor, o perfil comportamental do professor. Portanto, nesse sentido, neste jogo, criei um momento em que eles podem usar a ajuda do professor, criando alguma simbiose entre o professor e os alunos, porque os alunos vejam o professor, de facto, como alguém em quem podem confiar, com quem podem comunicar. Por outro lado, algo que os alunos assinalam frequentemente é o desconforto que sentem quando existe violência verbal ou física na escola. Nesse sentido, procurei estimular o trabalho de equipa entre os alunos. Outra característica que os alunos mencionam muitas vezes como negativa na escola é a indisciplina. Procurei criar um jogo com regras claras, simples, onde a participação fosse feita de uma forma disciplinada e organizada. E, por último, os alunos falam também muito das questões relativas à estética e à organização do espaço escolar. Portanto, é algo que os incomoda quando vem um espaço sujo, desorganizado, um espaço, enfim, onde não se sentem confortáveis. Portanto, tentei criar na sala e no próprio ecrã de jogo, que era projetado no quadro digital, procurei criar um ambiente estético, organizado, limpo, arrumado, calmo, humanizado, sobretudo, em que todos tivessem a mesma distância do quadro, enfim. Portanto, foi um aspecto que tive em consideração. Conclusões do projeto. As aulas foram observadas, foram avaliados 7 parâmetros durante o decorrer destas 30 aulas nas quais trabalhei com os alunos: assiduidade e pontualidade, interesse, motivação e participação, trabalho de equipa, progressão na aprendizagem, comportamento, capacidade de concentração e domínio dos conteúdos. Era uma turma bastante boa, com grandes resultados. Ao nível, por exemplo, vê-se na linha superior da assiduidade, pontualidade e do comportamento, eram alunos de nível 5, portanto, nível máximo, portanto, eram realmente alunos fantásticos. O grande problema situa-se aqui na linha de baixo, portanto, com interesse, motivação e participação. Eram níveis realmente... Eu lamento ter emoção dito agora, portanto, durante o tempo em que estive a falar, falei de contextualização, mostrei-vos as questões de identificação, as questões de investigação, objetivos, enfim, houve aqui vários pontos que foram abordados com apoio visual. Eu terei todo o prazer em enviar-vos o PowerPoint se quiserem refletir sobre ele depois. Educação holística, portanto, os educadores. O jogo foi mostrado também, julgava eu que estava a ser mostrado. Portanto, foram... Julgo que estão a ver agora, certo, professora? Sim, estamos. Sim. Pronto, foi esta a apresentação. Eu não vos vou roubar mais tempo. Vou saltar aqui a esta tabela que estava neste momento a apresentar.
desta tabela que estava neste momento a apresentar, portanto, com os vários parâmetros avaliados, e mencionava então que portanto, interesse, motivação e participação, a linha de baixo era mais problemática, e ao longo das 30 aulas trabalhadas com os alunos, vê-se aqui a partir da lição número 22, já portanto, no extremo direito da tabela, vê-se um incremento muito forte de todos os parâmetros trabalhados, que correspondem exatamente à implementação desta atividade, que eu gostava que vocês tivessem visto, mas enfim, não faz mal. Que estão agora aqui a ver no vosso ecrã. Portanto, a partir do momento em que esta atividade foi implementada com... Sim, sim. Diga, professora. Pode explicar num minuto ou dois o jogo? Posso, portanto, se calhar vou aqui para a atividade em si. Portanto, este jogo foi criado, como dizia há pouco, foi criado com o propósito de estimular o interesse e a participação dos alunos. Portanto, eles teriam que descobrir aqui pares de compositores, de heróis musicais, compositores, cantores, etc., de vários estilos, géneros. Eles estão escondidos no início do jogo, isto é o ecrã final, e a cada figura que eles descobrem está associada a uma audição musical, portanto, do herói musical, como chamei na altura, que eles descobrem, e uma atividade concreta que procura ter portanto, uma filosofia, uma abordagem holística, ou seja, cruza portanto, várias dimensões da aprendizagem segundo as linhas que anteriormente referi. Portanto, aqui temos a matemática, que era uma disciplina que eles gostam muito. Cruzei música com matemática, portanto, fazer contas musicais, a seguir uma lição de um certo da Maria João Pires, que está aqui em cima. Aqui a formação musical, também é uma disciplina que eles gostam. Os instrumentos musicais, tenho aqui, portanto, os instrumentos, um exercício com instrumentos, onde tenho que identificar organologicamente esses instrumentos, uma audição a propósito de uma música chamada Feira de Castro, enfim, coro, estudo do meio, história de Portugal, inglês. Há bocadinho dizia-vos, portanto, implementar aqui uma ligação entre o professor e os alunos, portanto, eles dizem que para eles o perfil comportamental do professor é algo importante no estabelecimento de uma comunidade educativa saudável. Para eles também, como dizia há pouco, não podemos repetir, mas enfim, uma ajuda da equipa em que estimula-se o trabalho de equipa e não a competição. Um ambiente organizado, quer no ecrã do jogo que eles têm projetado no quadro digital, quer na sala, que não posso aqui mostrar, não é? Um ambiente organizado, onde a indisciplina de facto não é promovida de forma alguma. Uma estética cuidada, quer no jogo, quer na sala, com espaço humanizado e organizado, e podemos fazer isto agora muito rapidamente. E no final estava-vos a apresentar então realmente portanto, os resultados obtidos. A partir do momento em que esta atividade foi implementada, que a partir da lição número 28, realmente houve um incremento de todos os parâmetros observados, nomeadamente o parâmetro mais fraco, que era a linha inferior. Portanto, interesse, motivação e participação. Portanto, isso foi claro. E conclusões a que cheguei durante este projeto. Ora, em primeiro lugar, em relação à primeira questão de investigação, como implementar uma didática da música holística e multidisciplinar junto de alunos de formação musical do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, observando, analisando, só um segundo, perdão, isto agora perdi-me aqui com esta questão. Portanto, observando, analisando e problematizando as práticas cotidianas do ensino de aprendizagem desenvolvidas junto dos alunos. Em segundo lugar, trabalhando em equipa com outros docentes, construindo continuamente um ambiente de partilha de saberes diversificados e de informação. Em terceiro lugar, dialogando com os alunos, nomeadamente acerca da sua relação com as matérias escolares, com os aspectos gerais do ensino-aprendizagem, com os aspectos gerais da escola, bem como acerca da sua conceptualização da escola ideal. E, em quarto lugar, colocando em prática, testando e operacionalizando um conjunto múltiplo de atividades e de exercícios, procurando cruzar de uma forma simples, harmoniosa e humanizada diferentes domínios do currículo escolar, do conhecimento e da sociedade com os conteúdos da formação musical. Ora, em relação à questão 2, relativamente à questão 2, portanto, qual a eficácia e pertinência da implementação de uma didática de música holística e multidisciplinar junto de alunos de formação musical do primeiro ciclo do ensino básico? Em primeiro lugar, o incremento acentuado de todos os parâmetros observados e visualizados na tabela que anteriormente partilhei com vocês parece corroborar a tese da eficácia e pertinência dos modelos de ensino holísticos no sentido de proporcionar ao aluno uma experiência mais motivadora, eficaz e humanizada. Em segundo lugar, os alunos parecem relacionar-se de uma forma positiva com o modelo de ensino-aprendizagem holístico vivenciado. Ora, e foi isso então. Eu gostava ainda, para acabar, de referir que esta amostra de alunos trabalhada foi realmente de reduzida dimensão, portanto não é possível generalizar
cientificamente os resultados aqui obtidos. Era uma turma de 9 alunos apenas. Contudo, os dados apurados parecem reforçar a eficácia dos procedimentos holísticos, sobretudo ao nível da motivação e interesse dos alunos. Por último, gostava de dizer uma coisa importante também. Quando eu comunico este projeto a algumas pessoas, isto é confundido muitas vezes como uma teoria da aprendizagem musical. Isto não é, de facto, uma teoria da aprendizagem musical que proponho, como é evidente. Isto é um projeto que resulta apenas de um relatório de mestrado, é apenas uma ferramenta didática com o propósito de estimular os níveis de interesse, motivação e participação dos alunos. É isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Então, passo a perguntar se há alguma questão de alguém. Não se esqueçam de abrir o microfone. Não há? Enquanto ninguém se atreve, pergunto eu o seguinte. Nesta altura de estarmos a dar aulas tão diferentes, tentou implementar também estes aspectos através do ensino à distância ou não? Tentei, professora. Olha, basta olhar onde estou agora, não é? Neste momento tenho aqui todo o estaminé montado, com microfones, pedi à minha mulher para fazer aqui estou num canto da minha sala, pedi à minha mulher, a professora Ana Orelhas, para pintar uns quadros, para, enfim, dar alguma cor a este espaço, exatamente no sentido de poder humanizar um pouco mais este contacto tão desumanizado que é a aula à distância. Neste momento estou a ensinar alunos desde os 6 anos até aos 18 anos, neste espaço onde me encontro aqui, neste espaço virtual onde me encontro. É claro que uma das preocupações, além da clareza da comunicação, foi, obviamente, também criar um espaço estético agradável, humanizado. Não é? Tenho feito alguns jogos jogos didáticos destes parecidos com os alunos. Não é? Nós não podemos dar aulas da mesma forma como se estivéssemos presencialmente. E julgo que nesta fase que nós estamos a viver de crise pandémica, não há dúvida absolutamente nenhuma que isto não é um momento normal. E se não estivermos atentos à criança, ao aluno, na sua globalidade, nós vamos perdê-los. Nós não vamos manter os alunos. Eles estão cansados. Nós também. São momentos extremamente exigentes para todos nós. E se tentarmos transpor o modelo tradicional com todas as suas virtudes e defeitos, tentarmos transpor o modelo tradicional, muitas vezes impessoal, para o ensino online, é difícil obter resultados realmente que sejam eficazes. Portanto, na minha experiência pessoal, professor, não me quero alongar muito, já isto demorou muito, na minha experiência pessoal, de facto, os ensinamentos que obtive com este projeto que realizei com a sua orientação, de facto, estão a ser muito importantes e estão a ter alguns resultados. Devo dizer que até este momento, de 130 alunos, não perdi ainda nenhum aluno, nem de cor, nem de formação musical. Portanto, eles estão a comparecer às aulas e estão, curiosamente, até a fazer um trabalho estranhamente, por vezes, mais eficaz do que aquele trabalho que eles faziam presencialmente no conservatório, o que é absolutamente estranho. Mas existe uma razão. É uma especulação da minha parte. Os níveis de indisciplina, de agitação, de stress que eles têm no espaço físico normal, a agitação promove muitas vezes, numa aula de 45 minutos, inúmeros momentos de interrupção. Ora, aqui, através destes meios, esses momentos de interrupção não vão acontecer. E eles concentram-se muito mais. Isso tem permitido uma fluência de aula, uma continuidade de aula, apesar das dificuldades, tem permitido uma fluência de aula que tem-nos ensinado a esperar, a acalmar-se, a confrontarem-se com as suas próprias frustrações, com os seus aborrecimentos. E isso tem tido, curiosamente, resultados positivos, o que é estranho, né? No meio desta crise, enfim. Professora. Ok.